Bem, gente, então boa tarde a todos. Hoje nós temos um evento muito especial aqui, né, de forma online, então a gente está experimentando todos os formatos e o bom que está sendo gravado também, né, Paulo? Uhum. E hoje é um tema que muitas startups já me procuraram aí alguns colegas também, sobre fomentos de inovação, né? Então, algumas startups já desenvolveram alguns projetos, não muito, mas FINEP, FAPESP principalmente. E hoje o objetivo é a gente difundir melhor, assim, para todos vocês, para vocês conhecerem melhor esses programas, tá? São programas que trabalham muito especificamente com startups na fase de pré-incubação e incubação, tá? Aquilo que a gente já conversou, startups em fase de aceleração, aí sim já começa a atrair um pouco o investimento, o investidor privado, mas e o que nós temos de financiamentos, de investimentos, né, para as startups que estão em fases aí que antecede a essas, são os fundos, os investimentos aí de fomento, que você tem linhas aí de fomento ao empreendedorismo. E esse é o tópico de hoje. Aí convidei, né, quem conhece muito sobre isso, Paulo Quintairos, ele lidera o NIT, né, que é o nosso... dentro da Unital você tem essa importante instituição que é o NIT, que é um núcleo aí que busca fomentar o empreendedorismo inovador, não só dentro da universidade, mas fora também. E também é um grande personagem aí, um grande autor no Inova, né? Sempre Paula Souza, tá, gente? Então, é um programa muito bacana que está sendo muito bem executado pelo Paulo. Bem, deixo agora a apresentação então com o Paulo, vou estar aqui junto com vocês. E dúvidas, perguntas, vão mandando pelo chat. Você prefere isso durante, Paulo, ou no final? O que você prefere? Eu acho que pode ser durante, o grupo não é muito grande, fica mais fácil, né? Quando o Maravilha. grupo é muito grande é que fica complicado fazer as interrupções ao longo do tempo. Esse já é um grupo muito interessado, já está querendo fazer os seus projetos acontecerem. Então, Joia. Bom, gente, eu sou o Paulo Quintaires, como a Joana já disse. É um prazer recebê-los aqui, algumas caras conhecidas, Sérgio Montoro, Viviane, alguns ex-participantes da Escola de Inovadores. Obrigado aí pela presença de todos. Eu vou mostrar para vocês um pouco, né, do que existe atualmente em termos de fomento disponível. Essas informações elas têm uma atualização contínua, né? Nem sempre o que está disponível hoje estará no ano que vem. A gente tem aí vários projetos que são interrompidos, outros novos que surgem. Então é uma área que carece de estar sempre quem tem interesse está sempre buscando aí informações sobre os novos editais, as novas oportunidades também. Então, projetando aqui já a tela para vocês. Como a Joana disse, eu trabalho tanto na Universidade de Taubaté, no Núcleo de Inovação Tecnológica, quanto atuo como agente de inovação da Inova Centro Paula Souza. E o que a gente vai ver hoje é como usar recursos para inovação, né? Espera aí. Tá. Antes de começar, lembrando que inovação, ela não é só produto, mas ela também é reconhecida como processo, serviço e marketing. Então, é possível inovar em qualquer uma dessas áreas. Não pensem que existe recurso disponível unicamente para desenvolvimento de novos produtos, é uma coisa bastante mais ampla, tá? Em termos de fomento, o termo que é usado tecnicamente, existem dois tipos. Existe o fomento reembolsável e o não reembolsável. Qual é a diferença entre eles? O não reembolsável é aquele que não precisa devolver. Sim, isso existe. Dinheiro que você recebe e você precisa provar que usou no projeto, mas não precisa devolver o que foi
nesse caso, é injetado na empresa ou no projeto, né? E o reembolsável, que é aquele mais tradicional, onde você tem que devolver. A diferença do dinheiro que vem de fomento, especialmente fomento à inovação, é que ele tem um custo muito mais baixo, eles têm taxas de juros muito mais amigáveis. O não reembolsável é ótimo, né? Tipo mesada, você não precisa devolver, né? Os recursos para inovação no Brasil, eles são divididos aí, né? Podem ser divididos em três grandes grupos, tá? Aquilo que vem do governo federal, aquilo que vem do governo estadual, e nesse caso nós somos bastante privilegiados, o estado de São Paulo é um dos que mais investe, e os chamados fundos privados, tá? Em termos de governo federal, nós temos aí o BNDES, SEBRAE, a FINEP, que é a maior financiadora do Brasil, CNPq, Embrapi e Procomp, né? Já o governo do estado de São Paulo tem uma atuação muito forte na FAPESP, e eu vou dar uma ênfase um pouco maior na FAPESP por pedido da própria equipe do RIT, né? Um momento oportuno agora para fazer solicitações via PIP, mas temos também o Desenvolve SP e o Banco do Povo. E os fundos privados, aí tem vários aqui, apenas alguns, né? CNI, os programas de aceleração, os programas de anjo e a própria lei do bem, que serve como recurso para inovação. Então estão aí os atores. Eu vou começar falando sobre o governo federal, mostrando alguns programas e algumas possibilidades, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode se manifestar à vontade, sem nenhum problema. Tá? O primeiro deles que eu vou falar, muito popular entre os empreendedores, é o BNDES. O que é o BNDES? O BNDES é um banco de desenvolvimento. Então, o papel do BNDES é emprestar dinheiro para quem vai criar alguma coisa que vai ajudar a desenvolver o país, né? Desenvolvimento econômico e social. Ele tem muitas áreas de atuação e ele tem dois tipos de atuação. Para os microempreendedores, pequenos e médios empreendedores, o acesso não é direto ao BNDES, mas sim a um operador bancário. E isso faz com que muitos empreendedores reclamem da burocracia, de algumas dificuldades, etc., etc., porque quando o projeto é feito via correspondente bancário, este banco ele é o tomador de risco. Isso significa que se o empreendedor não pagar pelo empréstimo, o BNDES vai cobrar do banco. Então, e aí cada banco toma uma série de medidas de gestão de risco para evitar inadimplência. As maiores empresas, elas já têm um acesso direto ao BNDES, que é muito mais generoso quando isso é feito, tá? As áreas de atuação são praticamente todas, e inovação é uma delas. Existem programas especiais para inovação, tá? Em especial, aqui para inovação, existe o micro, pequena e média empresa inovadora, é uma área especial do BNDES para isso. Existem recursos também para soluções tecnológicas, existe o FINEM para inovação e o FINEM mais geral, que é para especialmente compras de equipamentos, né? E tem aí os outros mais comuns, o mais popular deles, acredito aí que seja o cartão BNDES, que é muito usado pelos microempreendedores. Todos eles oferecem o quê? Dinheiro na modalidade aí que tem que pagar, que tem que devolver, né? O reembolsável, mas com taxas de juro muito mais amigáveis que aquelas oferecidas pelos bancos tradicionais. Exemplos aí de parcerias, né? Existe uma parceria do SEBRAE com o Desenvolve SP, né, pelo governo do estado de São Paulo, de um programa que é o chamado Juro Zero. Nesse daqui, o microempreendedor paulista, né, com faturamento anual de até R$81 mil, pode ter acesso a uma linha de fomento sem juros, tá? O SEBRAE, nesse caso, ele atua como
quem faz a seleção desse projeto, tá? Dos projetos a serem contemplados. Tá? Vamos falar um pouco sobre a FINEP. Tá? A FINEP é a maior financiadora do Brasil de projetos de inovação. Ela é uma empresa pública, né? O papel dela é fomentar ciência, tecnologia e inovação, e ela tem a lista muito longa, muito diversificada de tipos de financiamento que ela oferece, envolvendo aí tanto universidades, empresas ou instituições públicas ou privadas de ensino. É uma empresa enorme e que oferece muitas possibilidades. Inclusive, por que, né, ela é sempre chamada a maior das empresas de financiamento à inovação? Porque se a gente olhar esse mapa aqui, onde aparece quem financia o que, usando aqui a TRI, que é uma escala que mede aí o nível de maturidade, né, tecnológica de um projeto, a gente vai aqui desde pesquisa básica até protótipo e aumento de escala. Então, a TRL, escala de 1 a 2, ela considera pesquisa básica, né? Aqui de 2,5 a 5, ela já considera pesquisa aplicada. Acima de 5 até 7, DT, desenvolvimento tecnológico, e 7 para 9, protótipo e aumento de escala. Então, isso seria pesquisa básica. Quem financia no Brasil, né? Conselho Nacional de Pesquisa, a CAPES, a FAPESP, no estado de São Paulo, algumas universidades que têm recursos próprios e alguns laboratórios públicos. O que seria essa pesquisa básica? Aquela fase da pesquisa em que você está fazendo, ainda tentando entender como a natureza funciona, né? Você ainda não chegou nem a ter uma aplicação para aquilo. Já na pesquisa aplicada, a gente não tem mais CNPq, CAPES e as FAPs, pelo menos não a partir do nível 3, porque eles já entendem que isso aqui está caminhando para desenvolvimento tecnológico, e alguns laboratórios e universidades continuam lá. E a FINEP segue, né, fomentando tudo isso, né? Já no nível chamado de desenvolvimento tecnológico propriamente, algumas startups já conseguem financiamento próprio, né, com anjos, daqui para cá não, né? Já não tem mais apoio dos outros órgãos e ainda não tem apoio do BNDES nem da... Então, esse trecho aqui, que é chamado Vale da Morte, quando você está saindo de uma pesquisa aplicada e entrando no desenvolvimento tecnológico antes de chegar aí no protótipo, né, e na fase de aumento de escala, muitas e muitas aparecem aqui, né, ou até nem chegam a virar empresas, né? E a única entidade no Brasil que financia empresas nessa faixa é a FINEP, tá? Então, é uma empresa que vai aí do 0, do 1 ao 9, né, na escala. Já na fase de protótipo e aumento de escala, já tem aí o BNDES e a Embrapi. A Embrapi vai um pouco mais abaixo, na faixa do 6,5 ainda. Tá? Esse TRL é usado por todas essas organizações para classificar o estado de desenvolvimento de um projeto. Tá? Alguma dúvida sobre essa escala aqui, pessoal? Bom, diferentes programas, eu vou citá-los. Ela tem financiamento reembolsável para empresas, que hoje é a maior atuação dela. Ela tem financiamento de ciência e tecnologia, públicas ou privadas. Tá? Ela oferece algumas linhas de subvenção econômica para empresas. Para empresas maiores, ela oferece aí alguns fundos. Tá? E para empresas de menor porte, ela oferece programas
sistemas como InovaCred, que aí cai na área do BNDES, é uma relação direta com a FINEP, mas sim uma relação via agentes credenciados. Tá? E oferece também o programa Tec Nova, específico ação tecnológica, e que também ocorre por meio de agentes credenciados. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou recebendo uma mensagem aqui de má qualidade da internet. Ok. Precisam que eu repita alguma coisa? Ok. Pelo horário, a internet já começa a travar um pouco. Como é que funciona aí os programas da FINEP, né? A FINEP ela injeta dinheiro em empresas, tá? E ela quer que essas empresas interajam com instituições de ciência e tecnologia, né? Parques tecnológicos, hubs de inovação, tá? E que essas empresas elas interajam com startups. Esse desenho que a FINEP vem buscando, ele é muito favorável para as startups, porque a gente tem atualmente um edital da FINEP que ele trata exatamente de startups que vão trabalhar com empresas do setor automotivo. Mas, aliás, ele é mais específico, automobilístico, né? Porque o desenho que a FINEP entende que é muito bom para o desenvolvimento do país é que as empresas que já existem, elas terceirizem, né? Elas tenham como parceiras em projetos startups e que ela faça o vínculo aí com as organizações do setor de ciências e tecnologia. Então, é um desenho que a FINEP tem em mente como sendo melhor e o que eles estão fomentando. Tá? Tá. O que a FINEP chama de projeto grande e projeto pequeno? Aí vem uma coisa, a FINEP é uma organização bastante rica, né? Então ela entende que um projeto que vai ter um relacionamento direto com a FINEP é um projeto que está na faixa de 5 milhões de reais, tá? Projetos com valores menores do que isso via agente descentralizado e projetos na faixa de 10 milhões, eles podem aí não ter participação de uma instituição de ciência e tecnologia. Então, aqui tem todos os tipos de coisas que a FINEP pode financiar, pesquisa e desenvolvimento interno, externo, introduzir novos produtos no mercado, compra de bens de capital, treinamento, capacitação, software, e até ela atua na área de fusões e aquisições de empresas, tá? Com um viés aí de incentivar empresas que vão exportar produtos. Em especial, um programa FINEP que eu acho muito interessante para vocês é o FINEP Startup. Esse FINEP Startup é um programa em que eles preparam algumas startups para entrar numa rodada de captar recursos. Tá? O que a FINEP garante em quem entra nesse programa é que caso a startup consiga 70% do financiamento que ela precisa com os investidores privados, a FINEP entra com os últimos 30%. Então, o que é isso? Eles fazem uma grande reunião com investidores e empresas, tá? E as startups vão lá e se apresentam. Aquelas startups que conseguem
né, 70% do projeto, elas têm garantido os últimos 30% da FINEP. Na realidade, nesse caso, a FINEP não exige esses 30%. Existem algumas empresas que conseguiram vender 100% dos seus projetos nesse tema aí do FINEP Startup. Então, é um programa que vale a pena vocês pensarem em participar. Como é que ele funciona? Então, a FINEP organiza e programa com as empresas, forma uma banca, né, com todos esses caras, e é uma grande rodada de pitches de empresas para obter aí os financiamentos diretos ou uma parte dele via FINEP. Vale tanto para a empresa que está buscando recurso para o protótipo, né, já aqui na fase entre protótipo e expansão, o foco maior deles, que eles chamam de startup, é aqui nesse meio. Né? Quando você já tem o protótipo, já tem o modelo validado, mas precisa de dinheiro para começar a levar o produto para o mercado. O protótipo é onde há certos de apoio no programa de startups. Então, aí tem um pouco do... Depois a Joana passa esses slides para vocês. Ele tem aí o grupo avaliador, que vai fazer aí toda uma triagem para ver quais das startups têm condições de fazer uma apresentação dentro deste grupo. Então, dúvidas? Perguntas? Paulo, eu tenho uma pergunta. É obrigatório você ter esses investidores, esses 70%? Sim. Não, na verdade, você vai tentar isso na apresentação. Eles vão fazer uma preparação e selecionar as startups que estão dentro do perfil que eles querem, né? E aí eles fazem essa apresentação com uma banca que era presencial, não sei se eles vão manter presencial aí com várias empresas, né? E nesta apresentação você tenta vender o seu projeto. O que a FINEP garante? Que se você conseguir vender 70% do projeto na apresentação para os investidores privados, eles garantem os últimos 30%. Sim, tá certo. Mas você pode sair dali com 100% do financiamento privado sem precisar da FINEP. Isso já aconteceu. Tá? É hoje o maior programa... Aí eles vão ter o equity da empresa? Da startup? Olha, eles não vão ter nada, a FINEP. Eles podem sair sem nada. Quando a empresa passa pelo programa e consegue vender 100% do projeto no grupo privado, a FINEP simplesmente não entra nisso. Inclusive, isso há um certo arrependimento da FINEP nisso, porque o único unicórnio que passou por lá foi uma empresa na qual eles não conseguiram aportar nada. A empresa vendeu 100%. Mas é parte do jogo, né? Eles só entram com algum valor se chegar a 70 e não chegar a 100. Entre 70 e 100, eles cobrem o gap. E aí a FINEP tem uma participação, mas se for 100%, não. O grande interesse aí é o contato que eles têm, né? Essa capacidade que o pessoal da FINEP tem no fundo de trazer todos esses investidores para dentro da rodada de negociação e o processo de preparo que eles fazem com as startups também para entrar nessa rodada, né? Obrigada. Nada. Mais alguém? Oi, Paulo, é o Nivaldo, tudo bem? Ô, Nivaldo, tudo bom? Você disse que a FINEP ela tem uma participação grande em projetos voltados para a área automotiva, né? Sim. Ao apresentar esse projeto para a banca, essa banca ela é composta por integrantes da FINEP ou pessoas da indústria que
que podem ter interesse pelo projeto e se envolver e participar do projeto, abraçar o projeto. Aqui, esse daqui que eu estou mostrando agora é o programa FINEP Startup. Então, você vai ter pessoas aí de várias áreas, inclusive indústria automotiva. O que está aberto hoje é um edital específico para projetos no setor automotivo. São Entendi. duas coisas diferentes. A FINEP tem uma longa lista de produtos, né? Uhum. Esse abriu há mais ou menos 1 ou 2 meses. Acho que ele fecha agora no final do ano. Mas esse não para startup. Não para startup. Mas, sim, pode ser uma startup desde que ela já tenha conexão com alguma empresa do setor automotivo. Depois, se você quiser, a gente pode dar uma olhada com mais detalhes no edital. Tá legal. Tá jóia, obrigado. Tá, então, nesse processo aí, do FINEP Startup, o que eles oferecem, né? 1 milhão de apoio, né? Dependendo da necessidade aí da startup, eles oferecem esse apoio para que a startup consiga falar um pouco sobre as possibilidades de evolução de caixa, né? A situar o grau de inovação tecnológica, tá? Então tem todo um processo de acompanhamento aí, empresas que conseguirem nesse processo. Acho que mesmo quem não consegue o apoio financeiro, só de passar por esse projeto já vale bastante a pena, tá? Existe uma parceria FINEP-CAPES. CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, muito conhecida por ser um órgão brasileiro que gerencia e controla a qualidade dos programas de pós-graduação, mas a CAPES vai aí bem além disso, né? E ela, em parceria com a FINEP, eles têm uma linha de financiamento muito interessante para empresas do setor de educação, tá? Então, eles têm aí essas linhas temáticas que envolve, né, desde produtos e processos inovadores para a área de ensino, que agora está bastante em moda com a pandemia, tá? Como também para processos inovadores de gestão, no processo de gestão, né, das empresas de ensino. Então, as duas coisas, tanto o desenvolvimento de novos produtos para o ensino, quanto melhoria na gestão das empresas do setor. Ok? Então, é uma área temática aí de uma parceria FINEP-CAPES. Por que FINEP? Porque é a FINEP que tem o recurso, né? Então, acaba sempre entrando com a FINEP, tá? Perguntas, dúvidas, alguma coisa? Vi que alguém se manifestou. Não? Não? Ok. O que a FINEP coloca nessa parceria com a CAPES? O que pode ser comprado, né? De novo, pesquisa e desenvolvimento interno, aquisição de P&D externa, aquisição de software, treinamento, introdução de novas tecnologias no mercado, aquisição de máquinas, produção pioneira e até algumas fusões e aquisições aí de grandes corporações do setor, tá? O que ela espera? Melhoria da qualidade de ensino, reforço na capacitação aí das pessoas envolvidas e a melhoria da gestão das empresas do setor, tá? Então, tá aí o que ela espera disso. Para vocês terem ideias do que significa fomento e em que isso se traduz em termos de dinheiro, eu trouxe essa tabela aqui de uma das linhas da FINEP, tá? O que aparece aqui? A linha de ação, isso existe para todas as áreas da FINEP, eu trouxe de uma em particular, tá? A linha de ação, a taxa anual de juros, prazo de carência é quanto tempo você tem até começar a pagar. Então, nesse caso aqui, você tem 48 meses, ou seja, 2 anos, para começar a pagar, e o prazo
de até 144 meses para pagar. Isso significa o quê? Terminados esses 48 meses, você começa a pagar e tem esse prazo aqui. Tá? E aqui, o quanto que a FINEP participa do projeto. Tá? Porque tem uma contrapartida. Até 90% significa que ela exige que, no mínimo, a empresa arque com 10% do projeto. Até 70%, ela entende que a empresa deve arcar com, no mínimo, 30% do projeto. E aí vem aqui, como é importante nos projetos de fomento, você conseguir caracterizá-lo como inovação. Tá? Esse aqui é 8, é 2, 4. Então, é 8, tá? É 8. Ok. Inovação crítica, né? E aí você tem que estudar um pouco o que é o grau de criticidade de uma inovação quando for tentar um edital desse tipo. Inovação crítica é a taxa de juros de longo prazo, TJLP. Tá? A TJLP hoje ela está mais ou menos em linha com a Selic, aí, na faixa de 2%, né? TJLP menos 0,5%. Tá? Inovação pioneira, TJLP mais 0,5%. Então, eles normalmente tomam essa base, variando aqui, né, do que eles consideram mais importante, que seria uma inovação crítica, onde eles aplicam um redutor de 0,5% nessa taxa de juros de longo prazo, até, né, difusão tecnológica para inovação, onde eles colocam TJLP mais 6,25%. Isso aqui já deve ter uma redução no quadro mais atual por conta da redução da Selic. Tá? Mas, de qualquer maneira, eles estão sempre com taxas muito mais baratas que a do mercado, pensando em carência, prazo total e, né, o quanto que eles injetam de recurso aí no projeto. Tá? Cada projeto, cada tipo de área da FINEP tem uma tabela desse tipo. Tá? E ainda algumas linhas de ação temáticas que elas oferecem reduções especiais. Tá? Então, tudo isso significa que vocês conseguem, em alguns casos, chegar até 100% de financiamento, com uma redução ainda mais generosa, se a FINEP entender que o produto que você vai oferecer, ele traz algum benefício muito grande para a sociedade. Tá? Vou falar um pouco do CNPq. Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, mais conhecido pela gestão aí das bolsas no país, mas eles também têm aí uma área que é recente em termos de inovação. Os programas institucionais de bolsas de iniciação científica, eles foram ampliados para envolver programa de iniciação tecnológica. Então, as empresas podem fazer projetos em parcerias com instituições de ensino e ter trabalhando no projeto um BOIT, né, que é o Programa de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação. O CNPq disponibiliza também, por meio do SEBRAE, o programa dos ALIs, dos Agentes Locais de Inovação, que são pessoas que atuam na sociedade e que podem contribuir na melhoria, né, dos processos de inovação da empresa. Tem alguns projetos de cooperação internacional que o CNPq abre com chamadas específicas, e esses editais envolvem empresas e instituições de ensino, e tem também o Inovatec do CNPq, que é específico para a área de inovação tecnológica. Tá? Então, CNPq também entrando aí na área de inovação. O Inovatec é um programa que envolve o CNPq e o IEL, tá? Que faz parte aí da Confederação Nacional da Indústria. O IEL, o que eles conseguiram do CNPq? Se uma empresa quiser contratar para trabalhar dentro dela no desenvolvimento de um projeto de pesquisa,
mas ela não quiser que isso gere um vínculo empregatício, ou seja, a empresa gostaria de ter um bolsista, né, da área de inovação, ela pode fazer isso via Inova Talentos. Por quê? Qual é o problema de uma empresa contratar alguém? A empresa sempre vai gerar algum tipo de vínculo empregatício, ou ela vai ter que fazer um contrato com a empresa. Via Inova Talentos, a empresa paga ao CNPq e o CNPq concede a bolsa ao estudante. Então, é uma maneira de uma empresa contratar alguém para trabalhar especificamente num projeto de inovação, sem que ela tenha que fazer o contrato diretamente com esse pesquisador, tá? Esses bolsistas, eles podem ser alunos de graduação, recém-graduados ou alunos de pós-graduação também. Eles vão atuar dentro da empresa, vão receber uma bolsa que a empresa vai pagar via CNPq e não vão cumprir horas, vão cumprir cronograma. Essa é a grande diferença, tá? Os valores que os bolsistas recebem são esses aí, tá? No pacote de inovação. Pode ser até um recém-doutor, né? Aí os valores um pouco mais altos. E o custo da bolsa ele tem algumas variações e tem uma taxa, que é a taxa que o pessoal da IEL cobra para fazer a gestão do projeto, tá? Então tá aí o programa Inova Talentos. Então, podem ter também, e aí os valores dessas bolsas também. Tá? Procomp é um programa de apoio à competitividade das micro e pequenas empresas. Tá? Ele também é uma parceria da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, com o SEBRAE, e aí o objetivo é fomentar pequenas e médias empresas que estão no setor industrial e que podem ser parceiros, desenvolvedores ou grandes resolvedores de problemas das indústrias que fazem parte da CNI. Para ver os detalhes, tem aqui o link direto para o Procomp. O que eles oferecem? Um subsídio de até 70% do projeto, desde que seja um projeto ligado aí à melhoria da qualidade de produtos ou melhoria da qualidade gerencial ou até mesmo ampliação de mercados. Tá? Então, os editais são lançados aí ao longo do ano. Entre em contato com o pessoal do Procomp. Tudo bem até aí, gente? Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. A Embrapi tem pouca atuação aqui no Vale do Paraíba. Eles já se manifestaram mais de uma vez que não entendem por que eles não entram tão fortemente no Vale do Paraíba, já que é um órgão aí do governo que trabalha diretamente com instituições de pesquisa, né, e tecnologia e trabalha com empresas públicas e privadas. Tá? Qual é o objetivo da Embrapi? É estimular aí Ô, Rodrigo, agora que eu vi que você está com a mão levantada, pode falar. Ô, Paulo, boa tarde, tudo bem? Então, eu acabei de descobrir que tem um polo da Embrapi dentro da Unifesp, em São José dos Campos, e que eles estão com um programa aberto. Eu também não tinha esse direcionamento, e tem um coordenador da Unifesp ligado à Embrapi. Aí eu até cheguei a compartilhar, também não sabia. Eles tentaram isso, eles vêm com esse projeto com a Unifesp, que é o primeiro, né? Eles não conseguiam nada no Vale, eles tentaram com a própria Unesp, não deu muito certo, já fizeram várias tentativas e eles sempre que a gente teve algum contato com eles, eles se manifestam dizendo que não entendem por que o Vale do Paraíba não corre atrás do caminhão de recursos que eles têm lá. Então, porque é uma região importante, né? Mas mesmo o pessoal da Unifesp está tendo alguma dificuldade, viu? Não sei qual é o problema. E a área de atuação deles é enorme, inclusive a área do teu projeto, ele tem uma pegada boa com a Embrapi. Químicas. Né? Então, por isso que eu acabei me conectando a eles. Se eu descobrir algo novo, eu te falo. Tá, ok. Obrigado.
até uma dica, né, para o HIT, né? Podemos ir atrás da Embrapi para tentar uma parceria, viu, Joana? Tá certo, Paulo. Toda parceria é válida. Vamos atrás do Embrapi. Já coloquei. O que a Embrapi ela oferece, né? Ela oferece até um terço do projeto para empresas maiores, para empresas menores eles são um pouquinho mais generosos, tá? Eles dosam aí esses fundos. Também eles usam, né, eles têm acesso a alguns recursos dos fundos setoriais, tá, dos setores das agências reguladoras, eles têm fundo para investimento em inovação. Tá? Vamos falar do Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo tem, fui muito rápido, três grandes empresas, três grandes órgãos que fomentam a inovação. A FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o Desenvolve-SP, que é um mini BNDES restrito ao Estado de São Paulo, e o Banco do Povo Paulista, que trabalha aí com financiamentos mais modestos e tem como foco tirar o empreendedor que não está registrado ainda, que não está formalizado, né? Reduzir a economia informal no Estado. Vamos falar da FAPESP, até porque foi o foco, né, Joana? Vamos esmiuçar a FAPESP para entender aí como é que funciona esse PIP. Tá? A FAPESP foi criada para auxiliar o Estado de São Paulo a resolver problemas de cunho científico e tecnológico. Então, a FAPESP ela tem no regulamento dela o compromisso de ir apenas até onde existe problema científico. Por isso, quando você pensa em concorrer a um PIP, você tem que, de alguma maneira, mostrar para a FAPESP que você tem um problema científico ou no desenvolvimento do produto ou no desenvolvimento do processo. Se você estiver numa fase em que você precisa simplesmente expandir a empresa, a FAPESP ela não pode te financiar, ela é proibida de financiar isso por conta do regimento interno. Tá? De onde vem o recurso da FAPESP? Ela recebe aí, né, recebia na origem 0,5% da receita tributária do Estado e depois ela passou a receber 1%, né, dessa receita tributária. Então, é dinheiro de impostos. O pessoal da FAPESP, essencialmente, ele gerencia o que ele recebe do governo do Estado, que é uma fatia dos impostos que todos nós pagamos. Tá? Qual é o objetivo do programa PIP, né, que é o Programa de Incentivo às Pequenas Empresas, né? É apoiar a pesquisa em ciência e tecnologia, visando promover inovação. Tá? Na verdade, o pessoal da FAPESP entendeu uma coisa que é muito óbvia no Brasil, é que as instituições de ensino, as ICTs, elas não têm uma conexão, uma ligação tão forte quanto deveria com o mercado. Tem várias razões históricas, a Universidade Brasileira surgiu não como por demanda do setor produtivo, mas a gente tem sempre aquele viés, né, de que a universidade ensina uma coisa e o que se faz no mercado é outra. E isso é uma coisa muito ruim, né? Nenhum país desenvolvido é assim. Nos países desenvolvidos existe uma conexão muito, muito forte entre o setor produtivo e as universidades, né? Eu lembro sempre de uma história de um colega que ele já atuava na indústria farmacêutica e ele era estudante de farmácia da Universidade de São Paulo. E aí esse cara sempre me conta a seguinte pérola, né? Ele ia para a USP e tinha aula de embalagem de farmácia com um cara que ensinava como esterilizar um vidro, colocar uma rolha e fazer um laço de lacre, né? E o cara na indústria tinha problema com envasadora automática,
temperatura, controle de processo. Então, assim, ele estava tendo aula sobre como fazer o envasamento de um produto nos moldes de 1900, e ele já lidava com problemas de automação no setor. Então, assim, um distanciamento enorme. A FAPESP, ela entende que isso é um problema e ela quer aproximar o setor produtivo das ICTs. Como que ela fez isso? Considerando as limitações estatutárias que ela tem, né? Ela apoia aquilo que tem problemas de ciência e tecnologia e que pode gerar uma inovação capaz de entrar aí no setor de desenvolvimento empresarial e melhorar a competitividade das empresas. Tá? Então, ela quer incrementar com esses recursos que elas têm o desenvolvimento econômico e social e induzir o aumento do investimento privado. Né? Em que sentido? Ela aporta recursos, ela fomenta o início de uma startup e ela espera que essa startup depois receba recursos do setor privado. Ou seja, além do que a FAPESP pode ir. Tá? E também contribuir para a formação dos núcleos de desenvolvimento tecnológico, fomentando não só desenvolvimento, mas também geração de emprego. Tá? O PIP é hoje o único programa da FAPESP em que não é necessário ter titulação acadêmica. Ou seja, não precisa ter alguém com título de doutor para ser o pesquisador responsável pelo projeto. Ele requer aí uma dedicação do proponente, porque se um pesquisador, né, eu vou dar um exemplo, se eu submeter um projeto para a FAPESP no PIP, ele não vai ser aprovado logo de cara, ele não vai ser aprovado na fase 2 de análise, porque eles vão entender que eu não vou largar os meus empregos, que já tem uma história longa na universidade e no Centro Paula Souza, para me dedicar à empresa. Então, o que a FAPESP quer? Ela quer que o proponente desse projeto seja uma pessoa que vá viver dessa empresa. E, além disso, que vá viver dessa empresa e que essa empresa ela não sirva somente para o sustento desse cara. É uma empresa que vá gerar frutos para o Estado. Então, se você submete para a FAPESP um projeto que pode ser muito legal, pode ser muito interessante, mas que ele vai gerar um faturamento que eles consideram baixo, tipo, essa empresa, no futuro, quando ela estiver operando, ela vai gerar um caixa de 200 mil por ano. 200 mil por ano não favorece o Estado. Pode ser muito bom para o empreendedor que vai viver dele. Né? Eles pensam sempre em projetos ou mais vultosos do ponto de vista financeiro, porque lá apontam que ela vai ter o dinheiro de volta, né, pelos impostos que a empresa vai pagar, ou que vai ser alguma coisa de muito, muito proveito para o contribuinte do Estado de São Paulo. Porque pensem assim, em última instância, a FAPESP ela recebe dinheiro das pessoas do Estado e ela quer que o Estado se desenvolva. Então, ela vai ter sempre o olhar de que ela quer injetar dinheiro em alguma coisa que dê retorno ou financeiro ou de bem-estar para as pessoas do Estado. Tá? Então, você tem que convencer o pessoal que vai analisar o seu projeto que você vai se dedicar no mínimo 24 horas por semana ao projeto. Se você for se dedicar 40 horas, melhor ainda. O projeto deve ser desenvolvido predominantemente na empresa. Lembrando que, pela lei das startups, a empresa não precisa ter uma sede própria, ela pode estar incubada, tá? Mas predominantemente na empresa e não na universidade. Ou seja, não pode ser uma empresa que fica 100% dentro de uma instituição. Tá? Na fase 1 do PIP, é possível fazer a submissão do projeto sem ter uma empresa constituída. Porém, se você conseguir o fomento na hora de receber, quando você for assinar o que eles chamam de termo de outorga, ou seja, você vai assinar aquilo que vai te permitir receber o recurso, você tem que ter a empresa já estabelecida. E para as empresas que já existem, que já estão no mercado, o limite é de uma empresa com até 250 funcionários. Tá? Dúvida nisso, gente?
Tá? Então, tem aqui aí o que eu já falei, que na fase 1 não precisa ter, e a titulação acadêmica não é um requisito. Claro que dentro da sua equipe você pode ter pessoas com formação, você pode ter técnicos, etc. O que ela quer com esse projeto? Pode falar. No caso, não é necessário titulação acadêmica, né? Mas uma pessoa sem titulação, ela ainda é competitiva assim, com um projeto desse tipo, ou é alguma coisa que tem um peso muito forte e ela tem poucas chances de conseguir isso, pelo amor de Deus? Não tem poucas chances, não. Não é, de fato, você tem que mostrar que você entende do setor. Até porque você pode usar parte do recurso da FINEP, da FAPESP, para contratar consultores. O que você precisa mostrar é que você entende do assunto. Tá? A gente tem, inclusive, casos aqui na região, no ano passado, o único PIP aprovado foi para um cara que era aluno de mestrado. Era o projeto de mestrado dele. Inclusive, pelo que eu sei, ele financiou aí o mestrado dele com não só o projeto, mas também parte aí da dedicação dele com o recurso. Tá? Paula, só O tem que a projeto, FAPESP mesmo? Ano passado, sim, 2019, que eu estou falando. Não, um cara aprovado no Vale. Entendi. A gente precisa aumentar aqui os números. Precisa. Desse ano eu não sei, mas eu lembro que eu fui numa reunião no Parque Tecnológico de São José e eu vi esse cara, e aí eles fizeram um comentário que tinha sido o único projeto aprovado aqui na região. Precisa aumentar, né? Exatamente. E tem dinheiro lá, né, sobrando, né? Tem. Por incrível que pareça, eles não estão conseguindo usar tudo que eles têm reservado para o PIP. Por falta de bons projetos. Por falta de bons projetos. Tá? Vamos colocar todos. Então, olha só, o que você precisa convencer a banca FAPESP? Que você tem um alto potencial de retorno comercial ou que você vai trazer alguma coisa de muito relevante do ponto de vista social. Tá? Vou dar um exemplo de um projeto que não tinha alto retorno comercial e foi aprovado pela banca com louvores. Um fisioterapeuta que criou uma máquina que, quando os cadeirantes que se locomovem com as cadeiras não motorizadas, eles fazem aquele movimento de girar a cadeira num sentido. Isso gera alguns problemas musculares porque eles não fazem o inverso. Então, esse cara criou um mecanismo onde, ao invés de empurrar a cadeira para frente, descendo, né, a roda, o cadeirante fazia o movimento oposto, o que é mais confortável do ponto de vista muscular, e não fazia com que ele projetasse o tronco para frente, mas sim ficasse grudado na cadeira, né, não trazendo problemas para a coluna. Isso não tem um alto retorno, um alto potencial de retorno financeiro, mas tem um altíssimo potencial de melhoria na qualidade de vida, né, dos cadeirantes. Esse projeto foi aprovado com louvores e muita propaganda pela banca, num PIP 1. Tá? Ou o projeto, então, vai ter um alto retorno social, ou um potencial de retorno comercial, ou vai aumentar muito a competitividade da empresa e tem que mostrar que a empresa, a startup, ela vai ser uma empresa de cultura inovadora. Né? Não é aquela empresa que vai pegar esse dinheiro, vai criar um produto e vai viver disso até que o produto fique obsoleto. Tá? O que eles oferecem? Até 200 mil, mais 1 milhão por projeto. Tá? Aqui qual é a diferença? Você pode solicitar bolsa ou não. Se você solicitar bolsa, significa que você vai viver aí do projeto, você tem que dedicar 40 horas. Se você pedir dinheiro só para o projeto, os 200 mil não vão envolver bolsa, nada, tá? Vantagens, não existe contrapartida, não se exige uma contrapartida financeira, ou seja, se investir nada, eles podem investir 100% no projeto, tá? E
o recurso é não reembolsável, não precisa devolver. Tá? É isso mesmo que vocês ouviram. Você precisa provar que o projeto foi desenvolvido. Tá? Tem todo um sistema de prestação de contas da FAPESP para provar que você fez aquilo que disse que ia fazer. E aí algumas dicas que eu vou dar depois para você, mas já adianto. Na hora que for montar um projeto desse tipo, cuidado com a dosagem de algumas coisas, tá? Por exemplo, aqui na fase, tá? O projeto PIP tem 3 fases. Não necessariamente você tem que ter feito a 1 para entrar na 2 ou na 3, tá? O que você pode colocar nesse projeto? Né? É a fase de maior risco, porque a fase 1 é aquela em que você ainda não demonstrou a viabilidade técnico-científica. Né? Você ainda não sabe se o produto ou o processo que você está propondo vai funcionar. Ou seja, você tem... Por que ele é o de maior risco? Eu quero desenvolver um produto inovador para cozinhar, como o Jânio fez. Mas eu não sei se isso vai ser viável, né? Eu vou fazer testes, eu não sei se isso vai ser aprovado pelos órgãos reguladores, etc, etc. Então, pode ser que a minha ideia não dê em nada. Por isso que é considerada a fase de maior risco, é por isso que é a fase que tem aí o menor recurso, e a duração dele é de 9 meses, é a duração máxima. Aí um detalhe, eu posso colocar no projeto que eu vou fazer uma visita a uma feira no exterior para ver como é que isso funciona, etc? Pode. Agora, gente, dosagem, né? Parece piada, mas não é. Uma vez eu recebi um projeto desse que um cara pediu para eu analisar e ele perguntou o que eu achava. Eu respondi para ele: você fez um belo projeto turístico. Né? Quase 40% do projeto é gasto em viagens. A FAPESP não vai aprovar um negócio desse. Né? Então, assim, o que você vai... Se você vai gastar muito recurso em testes, você vai ter que justificar se isso é uma parte vultosa do seu projeto, se é compra de insumos, né? Tudo isso tem que ser muito bem justificado. Outra coisa, o avaliador da FAPESP, ele tem muito cuidado, é dinheiro público, e ele está dando aval para você usar dinheiro público. Então, você tem que esmiuçar, na hora de fazer um projeto desse tipo, onde você vai gastar o recurso. Porque na hora de prestar conta, você vai dizer onde foi gasto. Você não pode ser genérico, tá? Eu vou comprar um equipamento X, sei lá, eu preciso de uma impressora tridimensional, modelo tal, com custo estimado em 50 mil reais. Eu preciso contratar uma consultoria para fazer testes de esforço no meu equipamento e vou gastar com isso 30 mil reais. Tá? Você tem que ser muito pontual, assim. Tá? O que eles permitem? Eles permitem que com esse recurso você subcontrate até 1/3 do esforço. Isso inclui consultoria. Então você pode ter aí uma empresa que vá desenvolver uma parte do teu projeto desde que isso não ultrapasse 1/3 do total. Tá? Você vai pagar o consultor, você vai pagar essa empresa com esse dinheiro que você vai receber, mas você vai ter que prestar conta para eles, tá? Quando a empresa já tem um produto ou processo inovador viável, né, ele já sabe que aquilo pode ser criado, né, já saiu daquela fase onde o problema é científico, né, eu não sei se eu consigo criar o produto, mas ainda não sabe como começar a produzir isso, né? Eu tenho o produto, mas não tenho um processo de produção. Eu ainda preciso de muito mais coisas para, por exemplo, fazer testes nos órgãos regulatórios, né? Eu preciso provar que o meu produto é seguro, que ele pode ser vendido, etc, etc. Isso é o típico projeto da fase 2, tá? E aí o valor aumenta, né, vai para 1 milhão. Como estes testes eles são caros, eles já sobem aqui a régua para 50% do gasto pode ser com subcontratação, né, inclusive a consultoria, e o tempo sobe para até 2 anos. Aqui já é necessário que a empresa exista,
e já é necessário fazer um plano de negócios. Porque agora você não tem mais dúvida que o produto existe, você vai ter que mostrar que esse produto tem mercado e que esse mercado ele vai ser lucrativo para o Estado. Ou lucrativo em termos de grana mesmo, que é o principal, ou que vai trazer um grande benefício para o contribuinte do Estado de São Paulo. Tá? Aqui mais um detalhe também. Cuidado quando você for fazer uma proposta desse tipo e veja se a própria FAPESP não tem um fundo setorial para isso. Tá? Eu passei a colocar essa observação desde que eu recebi uma consulta de um projeto que ele previa melhorias para o Sistema Único de Saúde. Esse tipo de projeto não vai ser aprovado pela equipe do PIP, porque eles entendem que existe um fundo SUS na FAPESP, e aí ele deve ir para lá e não para o PIP, tá? Então sempre vale a pena dar uma olhada geral aí nos programas da FAPESP. A fase 3. A fase 3 é um complicador enorme para a FAPESP, porque a fase 3 ela não pode aportar recursos FAPESP nele. E aí é um projeto FAPESP, é uma submissão FAPESP, mas o dinheiro vem daqui, vem do caixa da FINEP. Tá? Por quê? É a fase em que você já sabe que o produto é viável, mas você agora quer criar realmente a produção industrial, ou seja, você vai pegar esse recurso para criar a infraestrutura e começar a vender, ganhar mercado, né? E aí, como não é mais nem científico nem tecnológico o problema, a FAPESP tem que sair, tem que fechar o caixa e abrir o caixa da FINEP. Então, essa é a fase 3 aí. Você tem que mostrar aí que tem perspectivas concretas, etc., é mais complicado. O que é financiável nesse caso? Né? Material permanente, material de consumo, serviço de terceiro. Você pode pedir bolsistas para trabalhar no projeto e você pode ter tanto bolsistas de pesquisa quanto bolsistas de nível treinamento técnico, que tem os níveis e tem lá o enquadramento de bolsistas no site da FAPESP. Tá? Tudo bem, gente? De PIP, perguntas? Nivaldo, pode perguntar, Nivaldo. A primeira fase até 200 mil, a segunda até 1 milhão. Eles podem priorizar projetos de menor valor para beneficiar mais projetos, mais pessoas, ou isso é indiferente? O importante é o projeto ser convincente, independente do valor, mesmo que ele fique próximo dos 200 mil ou próximo de 1 milhão na segunda fase. Olha, a FAPESP não gosta de pulverizar. Tá? Então, é bom você usar todo o recurso. Inclusive, hoje não, já desde o final de 2018, início de 2019, projetos científicos, eles nem olham quando ele está abaixo de 50 mil. Porque assim, eles consideram um valor muito baixo e o que acontece? O trabalho gerencial que eles têm com o projeto é o mesmo, independente aí do tamanho. E para eles é melhor o projeto maior. Tem Joana e Bruna, não sei quem levantou a mão primeiro. Pode falar, Bruna. O meu é mais uma colocação do que uma pergunta. Tá bom. O que eu queria perguntar é, na fase 1, são duas perguntas, na verdade, mas se ficar ruim para responder agora, pergunto depois. Na fase 1, qual que é o momento correto de uma startup para se submeter ao PIP1? E também, se caso esse projeto ele não ocorrer da maneira correta, se não conseguirem ter o retorno que eles esperavam, a FAPESP cobra isso de alguma forma? Você tem que mostrar isso? Como que funciona essa prestação de conta? Olha, a fase 1 é aquela em que você ainda não tem, você tem dúvidas sobre o produto ou o processo. Você tem algum problema, sei lá, você está bolando um teste ou
você está buscando aí uma nova forma de... Deixa eu pensar num exemplo aqui. Você está tentando criar um novo forno, como o Jânio estava há um tempo atrás, mas ainda não sabe se vai ser possível. Você ainda tem dúvidas sobre a criação do produto ou processo. Tá? Essa é a fase 1. Pode dar tudo errado, sim, mas você tem que ter feito todo o projeto. Ou seja, se você disse que ia comprar equipamento, você tem que ter comprado. Se você disse que ia pagar uma consultoria para fazer os testes, você tem que ter feito. Pode ter dado tudo errado, os resultados foram todos ruins. Isso não é um problema, você não vai ser questionado por isso. Você só vai ser questionado se você usou o recurso em alguma coisa que não tinha sido prevista no projeto. Tá. Claro que quando você faz um projeto desse tipo, realocações são permitidas, desde que você justifique. O que é uma realocação? Eu previ que ia comprar a máquina por 30 mil, mas o dólar subiu e eu agora só consigo comprar isso por 40. Posso tirar dinheiro de um lado e botar nisso porque isso é mais importante? Né? Você tem que pedir autorização, dependendo do tamanho da realocação, mas em geral é atendida assim. O que você não pode fazer eu não tinha previsto que ia fazer uma viagem para ir numa feira, achei legal e fui. Isso daí daria um belo problema na hora da prestação de contas, né? Tudo aquilo que não for previsto no projeto não pode ser executado com esse recurso. Por quê? A FAPESP entende que ela aprovou o projeto com aqueles itens, ou seja, ela liberou o recurso para você gastar nos itens 1, 2, 3, 4 que você pontuou no projeto, e nada além disso. Ok, obrigada. Ok. Joana? Então, é mais uma colocação, Paulo. Assim, quando eu tive um PIP aprovado há 3 anos atrás, a gente teve que assinar um documento, porque como era eu trabalhava junto com um colega, foi ele que recebeu a bolsa, porque eu estava empregada nessa época, e ele foi o bolsista, só que a gente assumiu um termo, que quando você recebe bolsa da FAPESP, qualquer tipo de patente passa a ser propriedade da FAPESP. Tá? Isso é não negociável pela FAPESP. Isso. Então, Boa observação, Joana. Na verdade, todos os órgãos de fomento, tá? CNPq, CAPES, FAPESP, todos eles a propriedade intelectual, uma parte fica para eles. E outra questão também é que a FAPESP, você pode pedir o recurso, mas você não tem a certeza que você vai ter 100% daquele recurso. Então, normalmente eles vão assim cortando, tá? É normal. Então, a gente pede, sei lá, 10 mil reais para viagens a congressos ou vai fazer benchmark e coisa e tal, eles vão lá e podem cortar. Isso aconteceu também no nosso projeto. Eles cortaram aí boa parte dos orçamentos, principalmente relacionados aí a viagens, contratação de terceiros, né, consultorias e coisa e tal. É comum eles cortarem. Então a gente brinca, às vezes pede um pouquinho mais porque eles vão cortar. Não necessariamente isso vão cortar. Mas é bem comum isso. Eu tive um papo, participei de uma rodada com 2 dos 3 caras da FAPESP, que são gestores do PIP, né? E foi muito interessante. E uma coisa que eles disseram claramente, eles não gostam muito de consultor, viu? Por quê? O que acontece que você tem que justificar o consultor do ponto de vista técnico, tá? Porque se eles perceberem que esse consultor, na verdade, foi alguém que escreveu o projeto para você, ou te ajudou a escrever, e você colocou ele no projeto para ressarci-lo por isso, eles não vão aprovar. Tá? Uma diferença muito grande entre FINEP e FAPESP, no geral de projetos, é o seguinte: a FINEP permite que
alguém que te ajudou a escrever o projeto receba dentro do projeto, explicitamente. Né? A FINEP tem sempre lá uma área nos projetos dela que é a de gestão do projeto. E isso foi criado para colocar essa pessoa que te ajudou a escrever o projeto e pagar. Né? Então, o cara te ajuda a formatar o projeto e a tocar o projeto do ponto de vista puramente gerencial, e ele vai ser pago pelo recurso do projeto. A FAPESP não admite esse consultor. Tá? E, inclusive, uma coisa assim, que eles já fizeram é que quando começam a chegar projetos que são parecidos na escrita, que tem cara de que alguém escreveu aquilo e foi replicando o modelo, né? Você chega para um... Olha, isso é uma coisa, gente, que é muito comum, tá? Se você entrar aí na internet, ou até mesmo se você for em alguma palestra, em alguma apresentação em universidade, tem lá uns caras que dizem, olha, eu sou o cara que eu te ajudo a escrever projetos, né? E você vai me pagar uma grana por isso. A FAPESP não admite isso. Então, quando eles desconfiam que os projetos que estão chegando vêm aí de uma mesma autoria, eles selecionam, fazem uma análise e negam todos em bloco, independente da qualidade do projeto. Tá? É critério deles, tá? Então, muito cuidado. Teve uma pessoa lá da USP que andou cobrando 10 mil reais para escrever projetos, recebeu e, enfim, a última coisa que eu soube é que ela estava sendo processada por todas as pessoas porque ela não dava garantias, mas fez algumas promessas lá que caiu em má fé, etc, etc. Então, muito cuidado com os fazedores profissionais de projetos FAPESP. Eles não são bem vistos pela FAPESP. Tá? Bom, para o pessoal que já tem a empresa e que a empresa já tem algum faturamento, tem uma outra linha da FAPESP que é interessante, que é o PIT. Aí é para projetos que vão ser desenvolvidos dentro da empresa, esse sim, em parceria com universidade e institutos de pesquisa. Tá? No caso do PIT, existem algumas regras para a empresa, e aí sim tem que ter o pesquisador responsável, que é o cara lá da universidade, ou... Pergunta aqui do Mário, pesquisador parceiro do projeto recebe bolsa desde que ele não seja empregado. Sim, você pode solicitar a bolsa para o parceiro, para o bolsista, e aí tem lá os níveis de bolsa que estão, Mário, aparece aqui, tá? Nas bolsas de treinamento ou bolsa de pesquisa para pequena empresa, tá? Então, no caso do PIT, que é o programa para empresas, aí o pesquisador responsável tem que ser de uma instituição de pesquisa, de ensino e pesquisa do Estado de São Paulo, e ele tem que ter o título de doutor ou demonstrar aí notório saber na área. Aí vem toda a lista do que pode ser financiado, é muito semelhante ao do PIP, só que nesse caso o projeto é feito com contrapartida pela empresa, tá? Então, existe aí o PIT 1, são os projetos, todos eles em conjunto, né? E que têm aí por objetivo desenvolver inovação, tá? E aí, quando o projeto está na fase exploratória final, né? A FAPESP investe até 20% do projeto, tá? Não reembolsável. Então, a empresa arca com 80%. Na fase 2, que são projetos já com baixo risco tecnológico e de comercialização, mas é caracterizado como inovação incremental, tá? A FAPESP pode arcar com até 50% do custo do projeto. O PIT 3, quando o risco tecnológico é alto e o risco de comercialização é baixo, ou seja, tem poucas chances do projeto não dar certo,
Desculpe, tem muitas chances do projeto não dar certo, mas muitas chances dele gerar recursos em vendas, né? O pitch 3 chega até a 70%. Claro que pitch 3 é para empresas que tenham aí uma inovação de caráter revolucionário, né? Ou de mudanças que eles caracterizam como substanciais aí na sociedade, tá? Então, é um tipo de projeto bem mais robusto. Vou falar um pouco do Desenvolve SP. Desenvolve SP, ele atua desde 2009, faz parte aí da rede paulista de inovação, né, de todo esse grande ecossistema paulista de inovação. Ele integra a FINEP, integra também o SEBRAE, tá? E também a FAPESP, né? E o foco dele é desenvolvimento e inovação. Então, ele tem algumas linhas, elas são reembolsáveis, né? Opera de maneira muito semelhante ao BNDES, tem contrapartida e tem juros, mas são juros baixos, atualizados aí pela inflação, mas sempre um fator que torna esse empréstimo muito mais barato do que o empréstimo na rede bancária tradicional. Tá? Tem linhas de investimento especiais para micro, pequena e média empresa inovadora. Tá? Esse valor já foi revisado para baixo com a queda da Selic, eu ainda não atualizei. E aqui eles financiam até capital de giro, que é uma coisa bastante comum das empresas precisarem. Um detalhe do Desenvolve SP é que eles cobram para analisar o projeto, tá? Isso é uma coisa que muitos empreendedores não gostam, ao contrário do BNDES, que ele não cobra nenhuma taxa para fazer a avaliação, o Desenvolve SP cobra porque eles terceirizam isso, né? Tem algumas empresas que são aquelas que fazem a análise dos projetos para eles e aí eles têm que pagar essas empresas. Então, os itens financiáveis também são parecidos, material permanente, material de consumo, software, desenvolvimento tecnológico e capital de giro com aí o limite de 30% do total. Tem aí prazo, né, de pagamento em até 10 anos e carência de até 24 meses, ou seja, você tem 2 anos para começar a pagar e 10 anos para fazer o pagamento. Rapidinho, o Banco do Povo Paulista, para quem está na informalidade, é uma ótima pedida. Para quem já está com uma empresa formalizada, eles não têm um foco em inovação, mas faz parte aí do nosso ecossistema. Tá? Fundos privados? Sim, existem. Tá? Tem vários fundos privados que oferecem coisas diferentes. E aí, quem for buscar um fundo privado desse tipo, meu conselho é leia com muita atenção a documentação. De preferência, consulte um advogado antes de assinar. Esses mais conhecidos que eu coloquei aí, Estação Rex São Paulo, Inovabra, Iunos, cada um deles tem um foco. Por exemplo, o Iunos é essencialmente negócios sociais, né? O Iunos é um fundo que vem daquele banqueiro do povo da Índia, né? Então, tudo que é de cunho social, eles financiam. Cada um deles tem as suas regras, né? O Inovabra, por exemplo, é para fintech, né? Essencialmente são empresas do setor bancário que vêm criando esse tipo de fundos para fomentar startups que vão ser geradoras de soluções para eles. Tá? Então aí tem uma série de fundos privados, vale a pena dar uma olhada e ver o que cada um oferece. Investimento anjo, cuidado com os anjos podem virar demônios. Tá? Quem é o investidor anjo? O investidor anjo é uma pessoa que investe dinheiro na sua empresa e vai assinar um contrato com você. Cuidado com o contrato que você vai assinar. Né? Se você assina um contrato onde ele fica com 70% da sua empresa logo de partida, você acabou de virar minoritário. Né? Então, muito cuidado com o que o anjo propõe. São contratos privados, é recurso privado, e aí a regra, claro que eles não podem cometer nenhuma infração, não podem sair da legislação brasileira,
mas é um contrato entre as partes e por isso o conselho é: consultem um advogado de sua confiança, não de confiança do investidor anjo, né? Tem gente que acha que o anjo é a solução de tudo. Às vezes o anjo é o cara que vai ficar com a sua empresa, tá? Então, cuidado aí. Eu coloquei uma série de requisitos que você deve pensar que você deve pensar ao ter contato com o investidor anjo, tá? E algumas recomendações também, tá? Existe muita picaretagem, né? O cara que chega e cobra taxa. Ah, eu vou cobrar uma taxa para você me apresentar o projeto. Isso não existe, né? Isso não é uma coisa que um investidor sério faria, tá? O sistema legal brasileiro permite que algumas empresas usem investimento em startups para abater isso de impostos. Então, usem aí esses órgãos como Anjo do Brasil, InovaBra, Endeavor, para conhecer um pouco mais sobre os investidores anjos, né, e ver os tipos de anjos, né? Os caras que fazem parte do Anjo do Brasil são mais sérios, tal. Não entrem numa rodada privada sem ter nenhuma empresa, né, nenhum órgão desses conhecidos por trás, tá? Lei do Bem, vale a pena vocês lerem, assim como a Lei de Inovação e a Lei das Startups também, tá? A Lei do Bem, o que ela prevê? Ela prevê redução de imposto para a empresa que investe em startups, tá? Então, uma grande empresa que investe em startups, que investe em inovação, ela pode ter benefícios fiscais consideráveis, como redução aí do IPI, tá? Uma outra fonte interessante de plataformas de crowdfunding, tem várias, tá? E desde o mais popular no Brasil, que é o Vaquinha, tá? Tem de tudo, é um universo privado. Uma coisa que eu acho interessante para quem está precisando de dinheiro, não muito, claro, para criar algum produto ou para começar a produzir, é que você pode fazer venda antecipada, né? Você, sei lá, eu preciso de uma grana para comprar uma máquina e produzir alguma coisa. Você mostra o protótipo ou mostra o MVP na rede e faz uma venda antecipada. Ou seja, as pessoas que vão aportar recursos aí no seu projeto, elas compraram antecipadamente, não sei, os primeiros 100 produtos que você vai fazer, isso é suficiente para comprar a máquina, eles te financiaram. Tá? É claro que é um universo assim, onde tem de tudo, né? Eu já vi aí até um caso de uma moça que queria dinheiro para fazer uma viagem ao exterior e fazer um curso no exterior, e ela se propôs a lecionar gratuitamente numa escola pública, e ela conseguiu. As pessoas doaram dinheiro para que ela fosse fazer o curso no exterior, e ela depois prestou contas como ela ia, dava aula gratuitamente para pessoas carentes e mostrava isso. Então, mas é um universo onde as regras são muito mais flexíveis, então também cuidado. Para venda antecipada de produtos, ok, funciona muito bem, tá? E aí eu vou finalizar voltando ao PIP, deixei ele para o final, porque eu imagino que tenho algumas dúvidas. Sim, Flávio, também é ótimo para validar o mercado, exatamente. Se você mostra o seu MVP ali numa dessas redes e ninguém se interessa, tem alguma coisa errada com o seu produto, bem lembrado, tá? Voltando aí no PIP, então, por que a FAPESP criou o PIP? Porque ela quer beneficiar quem aporta dinheiro na FAPESP, que somos nós, contribuintes do Estado. Então, o seu projeto ou tem que gerar recursos de impostos para o Estado ou grandes benefícios para as pessoas. É isso que a FAPESP espera de um projeto. Como escrever um projeto? Primeira coisa, fique muito atento ao que está dito lá no manual da FAPESP. Tá? Por quê? No geral, os processos, quando tem entrada na FAPESP, 1/3 do que foi submetido não atende à documentação e aí não segue para avaliação. Então, isso é um dado histórico da FAPESP que tem se mantido, e inclusive no PIP, em algumas rodadas, ele foi mais alto.
falta um documento, alguma coisa que deveria ser feito num padrão não foi, tá? Então, documentação. Adequação ao edital, né? Se você lê o edital do PIP e tem alguma coisa no seu projeto que não se enquadra, ele vai ser bloqueado aí, nessa segunda fase de avaliação. Tanto aqui é fluxo contínuo, Valéria, o PIP, atualmente, tá? Eles faziam as aberturas de rodadas, mas atualmente tem fluxo contínuo. Mas lá tem todas as regras do PIP, então você tem que atender a todas elas. Se por algum motivo o seu projeto não for adequado ao PIP, eles vão cortar. E aqui, gente, documentação e adequação ao edital, seu projeto não começou a ser avaliado, a gente está falando só do pessoal técnico burocrático da FAPESP que vai ver isso aqui. Tá? Isso aqui significa que seu projeto nem entrou na rodada de avaliação da banca. Tá? Se você constar dessa fase, muito cuidado com o detalhamento dos gastos. Diga exatamente onde você quer gastar o dinheiro, não seja generalista. Porque, como eles têm muitos cuidados com a prestação de contas e eles vão ver se você de fato gastou naquilo que disse que ia gastar, você tem que detalhar onde o recurso vai ser investido. E dê a eles indicadores, né, do sucesso do projeto. Quando você vai submeter um projeto desse tipo, você tem que dizer para o cara que vai te avaliar, né, você tem que dar a dica, já deixa para ele, do que indica se o projeto foi ou não foi um sucesso. Aonde que ele vai olhar se o teu projeto foi bem feito, tá? A gente tem tempo ainda, eu tinha programado mostrar para vocês um pouco do site dessas empresas, tá? Então, primeiro eu vou mostrar o da FINEP, tá? Entrou no site da FINEP, primeira coisa que ele te pergunta é se você tem um projeto inovador, tá? Então, é o que eles querem. E aí, o que você está buscando? Uma chamada pública ou um apoio financiamento? Tá? E aí ele vai... É um site bem didático, né? Quando você entra aqui com apoio, eles vão te dizer o que apoiamos, tá? Como você vai obter esse apoio, como você vai obter esse financiamento, e ele te dá aqui a matriz de programas e produtos. Então, você pode esmiuçar isso aqui e ver se você se enquadra, se o teu projeto se enquadra em algum deles. Ó. Você tem fluxo contínuo, que é o que está em azul, ou seja, você pode fazer a submissão a qualquer momento. Você tem aquilo que tem edital, chamada pública, que é o que aparece aqui em amarelo. Você tem o não reembolsável, que está aqui embaixo, e você tem o financiamento reembolsável, que está aqui. Tá? Então, você tem aqui desafios relevantes para a sociedade, apoio direto à inovação, IoT, né, Internet das Coisas, tá? Educação, Conecta, Telecom, InovaCred e InovaCred Conecta. Tá? Então, todos eles estão aqui. Clicando, você vai ter acesso às informações. Vale a pena investir tempo para esmiuçar o site da FINEP. Tá? E aqui tem o histórico de programas, as condições operacionais, está tudo bastante claro. Se você tiver dúvidas, você pode enviar mensagens. E como é um órgão público, o que acontece? Se tiver dito que alguma coisa não pode, não adianta insistir, não pode. Está escrito que não pode ser para a empresa pública. Você é de uma empresa pública, não adianta insistir, você vai perder tempo fazendo um projeto para lá. É só para a empresa privada. Ao contrário, se está escrito que é só para a empresa pública, não adianta botar uma empresa privada no projeto, não vai entrar. Eles são muito fechados nesse ponto, porque são problemas de quem lida com dinheiro público. Quem já teve essa experiência sabe que tem que ser assim, né? Tá. No site da FAPESP, várias coisas interessantes, notícias, comunicados, portais e chamadas de propostas, tá? Aqui vocês têm fomenta a pesquisa, pesquisa para inovação. Clicando aqui, quais são os programas? Apoio à propriedade intelectual, sim.
Se você tem um produto e você precisa de dinheiro para fazer registros, etc., você pode usar recursos. Centro de pesquisa em engenharia, centro de pesquisa em inovação e difusão, e aqui o que vocês vão ter maior interesse pelo perfil, que é pesquisa inovativa em pequenas empresas, pesquisa em parceria para inovação tecnológica em empresas. Tá? Clicando no PIP, vocês vão aí ter a primeira notícia, que eles recebem propostas agora em fluxo contínuo. Tá? Tem aqui todos os objetivos do PIP, saiba mais sobre o programa, dúvidas frequentes, tá? O tipo de bolsa que alguém perguntou, quem pode receber, quem não pode, tá? Um outro detalhe aqui muito legal no site da FAPESP, eles têm essa biblioteca virtual FAPESP. O que eu recomendo a vocês é entrar aqui e olhar projetos recentes. Por quê? Você vai ver não o projeto, mas o resumo dos projetos que foram aprovados por eles. E aí, filtrando, né, para ver que são os projetos do PIP, isso é possível fazer dentro desses projetos recentes, você vai ter ideia do tipo de coisa que eles aprovam. O que eles não aprovam, eles não colocam lá, tá? Mas o que foi aprovado, você vai saber, e aí você vai começar a entender um pouco daquilo que agrada aos avaliadores da FAPESP, de projeto que eles querem para a FAPESP. Tá? E aqui tem aí todos os links para projetos, tabela de áreas, tá? As bases da FAPESP, é esse bvfapesp.br, que é um repositório deles de projetos. Tá? Tá, destaques recentes. Atualmente tem muito dinheiro sendo envolvido em questões ambientais, tá? Então, se você tem um projeto que favorece aí a redução, né, da poluição, isso é muito importante para eles, né? Projetos na área médica tem muitos também, e no último ano, obviamente, a Covid tem sido um grande atrator aí, né, de recursos por essas empresas. Tá? O que a FAPESP busca? Ela busca startups, e um sonho da FAPESP é um unicórnio. Né? Existe uma rede de grandes financiadores mundiais, de grandes agências fomentadoras de inovação, da qual a FAPESP não faz parte hoje, porque ela não tem... A FAPESP tem já atingiu a todos os critérios para fazer parte desse quadro aí mundial dos grandes fomentadores de inovação, exceto um. Eles não têm nenhum unicórnio. Então, como os gestores da FAPESP querem entrar nesse quadro, eles estão em busca do primeiro unicórnio. Eu espero que o RIT consiga levar um unicórnio para a FAPESP, que vai ser muito bom para o Estado. Tá? Pessoal, deixo o meu contato aí, tanto meu e-mail como o agente da Inova, que é o preferencial para esse tipo de assunto. E estou aberto aí para responder a perguntas de vocês, algum comentário, fiquem à vontade. Joana também, se quiser fazer algum comentário. Joana está doida para ter um unicórnio no HIT, né? Ah, com certeza, né, Paulo? Estamos nessa luta. Mas a gente sabe, né? O unicórnio acontece, ela, às vezes de forma orgânica ou não, mas o mais importante é a gente ter aqui startups de sucesso que vão, né, de alguma forma, se né, dar a sua continuidade, vão que a gente chama de ser sustentáveis, né? Então elas vão ter aí, vão crescer, mas vão se sustentar aí a longo prazo. Então acho que esse é o mais importante. Mas pronto, aí estamos feitos, né? A cidade está feita praticamente. Sim. Esse é um problema. Vídeo a carreira do Fernando Seabra, né? Que
conseguiu mentorar um unicórnio e virou o cara dos unicórnios da Fiesp, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que foi o pessoal que está gostando bastante da apresentação. Eu quero aproveitar o momento para dizer que a gente dá esse tipo de assessoria aqui no HIT, tá, gente? A gente não vai escrever projetos, mas a gente dá assessoria. Eu gosto muito de ler os projetos, eu acho que o Rodrigo não está aqui, mas já me mandou. O Frederico, acho que acabou de sair, mas me mandou o projeto, fiz uma análise, o que que... Eu dou, assim, alguns pitacos, tá? No sentido para melhorar. Então, não mandem isso muito em cima da hora, porque às vezes vocês precisam fazer tantas assim, melhorias que acaba ficando muito na hora e vocês não conseguem, né? Agora, como a FAPESP é fluxo contínuo, já ajudou bastante nesse sentido, mas outros que têm data de início e data de término, manda aí para a gente com uma certa antecedência, ou vamos elaborar juntos, vamos fazer um cronograma, que aí a gente marca reuniões para a gente estar junto. E o Paulo, se disponibilizar, é claro, em momentos muito específicos, também faço consultas aí ao Paulo e à rede aí, que conhece muito bem desses projetos, tá, gente? Então, grana tem, como o Paulo falou, a questão é de bons projetos. E pelo fato da FAPESP estar em busca desse unicórnio, ele está sendo muito seletivo mesmo, onde ele vai colocar. E vamos lá, vamos aqui. Eu acho que todas as startups sim têm condições de escrever bons projetos e ter esse aporte aí de R$200 mil, que eu sei que é um bom aporte para a gente iniciar aí as atividades da incubação e da incubação. Fazer parte aí da equipe, né, que vai ajudar o projeto, é importante que a gente leia, faça correções, tá? O que eu falei que a FAPESP detesta o consultor são aqueles caras que dizem assim, eu vou escrever o projeto para você. Tá? Isso que não vai. Né? Então, tomem cuidado com isso, porque tem aparecido muito. Outro dia, eu mesmo fui chamado para uma reunião virtual de inovação, e quando eu entrei era um cara exatamente fazendo isso. Não, eu escrevo o projeto FAPESP, eu já consegui aprovar não sei quantos, eu cobro, o número mágico deles é isso, eu cobro R$10 mil para fazer isso. Gente, não caiam nisso. Não dá, né? É que nem comprar tese de graduação, Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. Além de você ficar muito mal visto no órgão por ter submetido um projeto que eles... E assim, eles pegam, não tem jeito. Porque o que acontece? Isso eu ouvi de um dos avaliadores deles. O projeto começa a ficar muito repetitivo. Vem o primeiro, tá, esse projeto tá legal. Aí vem o segundo, parecido. Porque todo mundo que escreve deixa a sua assinatura no texto, né? A gente tem um estilo de escrever. Começa a ver um projeto com estilo repetitivo em setores diferentes, eles já entendem que tem alguém escrevendo aquilo, algum escritor profissional fazendo aquilo, e vão vetar os projetos. Muito bom, excelente. E aí, pessoal, algumas perguntas? Vamos chover projetos esse ano, né? Vamos ver se o ano que vem a gente já sai com alguns mais projetos para serem inseridos no ano que vem. Opa, estamos torcendo, né? A região está precisando, né? Está precisando. Exatamente. Eu tenho uma pergunta no finalzinho. Bora lá, Bela. Queria perguntar qual é o momento ideal para a gente submeter um projeto nesses órgãos, né? Qual é o momento ideal que o projeto tem que estar para submeter nesses projetos? Bruno, não existe um momento ideal, né? Como eu mostrei aqui num dos slides, logo no início, o que existe é o órgão para cada fase. Tá? Deixa eu voltar aqui no slide do pessoal da FINEP. Mais. Só mais um. O que
existe é identificar quem financia o quê. Tá? Você tem desde da base até a fase mais avançada. Deixa eu projetar aqui. Tá? Então, se você estiver na fase de pesquisa básica, né, quem financia isso? CNPq, CAPES e Fundação de Amparo, no caso a FAPESP, né, no estado de São Paulo. Se você for para pesquisa aplicada, aí é onde a FAPESP financia só o início, né? Esse início aqui é o PIP 2, e daí em diante é a FAPESP com FINEP, que é o PIP 3. Se você já está no desenvolvimento tecnológico, aí você está aqui na mão da FINEP, até entrar nessa fase aqui, que é Embrapi e BNDES. Então, depende da fase que você tiver. Existe recurso para todas as fases. Depende do tipo de projeto e o tipo de fomento que você vai pedir. Agora, não existe um momento ideal, né? Por exemplo, quando você tem simplesmente uma ideia, será que alguma coisa pode ser feita? Você pode pedir recurso via FAPESP e via CNPq. Por exemplo, eles dão um recurso para a Bolsa de Iniciação Tecnológica. Claro, que também é um recurso baixo, né, em termos de valores, mas existe. Capital semente, tudo isso existe. A questão é a estrutura que você vai ter que colocar no projeto e se você quer ou não recurso naquele momento, com o cuidado aí que a Joana também destacou, né? Dependendo de onde você peça dinheiro, você tem que entregar uma parte do projeto para a pessoa. Normalmente as instituições, instituições de ciência e tecnologia, elas têm publicado em algum lugar a política de inovação delas. Se vocês forem fazer algum projeto em parceria com uma instituição, leiam a política de inovação. Lá está dito que para um projeto dentro daquela, por exemplo, dentro da universidade, se for criado algum produto patenteável, que a instituição tem direito a 30% dele. Você tem que ler isso, você está sujeito a essa política quando vai entrar com parceiro. Só para complementar aí a fala do Paulo, para quem está querendo fazer um MVP e não tem recursos, né, seja para fazer um aplicativo, para fazer um protótipo e coisa e tal, como falou, a FAPESP, a FINEP Startups, isso daí é muito bem-vindo, ou seja, você já consolidou muito bem a sua ideia, você já tem muito bem um modelo de negócio, aquilo que você quer desenvolver, e isso é muito legal, a FAPESP gosta muito, puxa, eu já sei o que eu preciso desenvolver, eu tenho um mercado, é esse o produto ou esse serviço que o mercado quer e eu só preciso da grana para desenvolver. A FAPESP vai ver isso com muitos bons olhos. Agora, você ainda está muito na ideia, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. Isso fica muito claro no próprio projeto que você está desenvolvendo, né? Porque você vê que ainda você precisa de uma coisa, um step back, né? Você precisa de outros tipos aí de fomento, que é o que o Paulo falou, um pouquinho mais na pesquisa básica, coisa e tal. Então, gente, como vocês estão fazendo aqui o processo de pré-incubação e incubação, vocês já estão fazendo uma parte importante, que é a validação do modelo de negócio de vocês. E cada dia está ficando mais claro o que vocês querem desenvolver. Então, tudo isso é fundamental na hora de vocês submeter um projeto desse, tá? Está muito claro o que vocês precisam desenvolver, quanto de grana vocês precisam e o que vocês vão fazer com essa grana. Step by step, etapa por etapa. Não adianta pedir dinheiro, apesar de não ser, eu brinco com o pessoal que recurso não reembolsável é tipo mesada de pai. Só que um pai é muito criterioso que vai te perguntar onde você vai gastar cada centavo. Depois vai te cobrar a nota fiscal de tudo que você disse que ia gastar. Então, se você disse que ia no cinema, você vai ter que trazer o ticket que foi no cinema. Se você disse que ia comer pipoca, você vai ter que trazer a nota fiscal da pipoca. Daí você não pode gastar em nada que você não tinha colocado na sua lista inicial. Mas é 200 mil que não precisa devolver, né? Não, é sensacional. Mais alguma pergunta, gente? FINEP também, viu? FINEP e Embrapi são
dois órgãos que têm muito recurso e que são pouco usados, viu? Todos dois têm dinheiro em caixa sobrando e que não consegue usar por falta de bons projetos. Isso é uma coisa terrível no Brasil, né? Bem, vou pedir para o pessoal que puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto para eu mandar para minha chefe lá em São Paulo, que ela fica feliz com fotos. Vamos lá, gente, abrindo a minha câmera. Vamos lá. Que fotinho michuruca que vai ficar esse negócio só nas 4? Não tô conseguindo abrir. Eu acho que deve estar travada a foto. Não, não tá, não. Todo mundo tá liberado para abrir a câmera. Abriu. Tem 6 aí, pelo menos. Travou. Eu acho que não aguenta o negócio. Aguenta. Nossa, que barulho. Um sorriso agora, todo mundo. Feio. Obrigado, gente. Joana, depois eu passo para você os slides e o link da gravação também. Tá joia. Paulo, muito obrigada, Tá viu? bom? Pela parceria. Imagina. Venha nos visitar, tomar um café com a gente. Vou sim. Tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigada a todos. Tchau, Joana. Tchau.